Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso podcast especial dedicado às comemorações dos 50 anos de democracia local em Valongo. Desde a criação da Comissão Administrativa, em outubro de 1974, o município começou a traçar o caminho para as eleições livres e democráticas que, em 1976, deram origem ao primeiro Executivo Municipal eleito pelo povo. Para marcar esse importante marco histórico, Valongo preparou um ciclo de atividades temáticas que se estenderão de outubro de 2024 a outubro de 2025. Uma dessas atividades é justamente este podcast, que promoverá uma conversa única, mas que esperamos repetir mais 3 vezes. Um verdadeiro encontro entre gerações. Teremos a oportunidade de ouvir um jovem de Abril, que hoje é um dos nossos cidadãos séniores, debatendo com os jovens de hoje sobre as grandes decisões políticas do 25 de Abril, que se tornaram pilares da Constituição da República Portuguesa. No poder local e muitos outros assuntos, as transformações foram criando uma realidade distinta, na qual importa saber se as prioridades definidas se mantêm e que visões têm e quem viu esta evolução e quem vai seguir com o testemunho para o futuro. Esperemos que você se junte a nós nesta viagem ao passado e ao futuro, onde vamos explorar as grandes opções que moldaram a nossa democracia e a sociedade portuguesa. Vamos então passar às questões. A democracia local é uma das grandes conquistas de Abril. O poder local é um conceito enraizado no país há muito tempo. Contudo, foi o 25 de Abril de 74 que veio dar verdadeiramente poder aos municípios. Consideram que os municípios e as freguesias tenham sabido usar esse poder em benefício das pessoas? Acho que sim, e acho que deveriam até ter ainda mais poder de decisão. Porque há muitas coisas que emperram Lisboa, ou quando eram muito mais fáceis de ser resolvidas aqui. E porquê? Porque eu, quando tenho qualquer problema, só há um sítio onde me dirijo logo. Se tenho um problema na rua, se tenho um problema, e até mais complicado, dirijo-me ao Presidente da Junta. Portanto, acho que os municípios, as câmaras, as juntas de freguesia, deveriam ser mais autónomas em muitas coisas. Sofia. Ok, eu concordo plenamente com o que disse e, de facto, eu acho que os municípios têm sabido usar o poder que têm. Porém, como está provado em Portugal e em maior parte dos países na Europa, a descentralização das grandes cidades é um grande problema e mesmo no nosso município, Valongo, se pode sentir que vamos chamar-lhe quase uma cidade dormitório em que as pessoas de facto muitas vezes vivem aqui para irem para o Porto estudar ou trabalhar. E isso, embora não seja culpa do município, obviamente, é um trabalho que a Câmara acho que tem desenvolvido para captar cada vez mais pessoas a sentirem orgulho de estarem em Valongo, o que eu acho que é, de facto, a maior evolução desde o 25 de Abril, é talvez fomentar este orgulho de pertença à nossa casa. Pronto. Nos últimos anos temos assistido também a um conjunto cada vez maior de competências que tem passado do Estado Central para os municípios, na educação, habitação, na saúde. Notam melhorias nestas áreas decorrentes desta descentralização? Bom, essa descentralização ainda é muito recente. Portanto, não sei se realmente as câmaras, neste caso, as câmaras já estarão a poder atuar em pleno. Acho que sim, que elas será realmente muito mais fácil resolver problemas, por exemplo, na educação. Um problema numa escola, que às vezes é uma coisa tão fácil de resolver, é mandar um picheleiro, mandar um eletricista, chamar um técnico. Se estamos dependentes de alguém, isso demora 15, 20 dias ou quando mais. Quando a Câmara, com um telefonemazinho, a diretora da escola, se tiver um bocadinho de poder de persuasão, fala com alguém responsável e a Câmara, se tiver a boa vontade também, e realmente os responsáveis, facilmente resolve o assunto. Por isso é que eu digo, ainda não sei se realmente eles já estão a exercer em pleno. Sei que, por exemplo, que a saúde ainda só passou agora há pouco tempo. E suponho que ainda haverá até municípios que não aceitaram.
Mas, por exemplo, eu acho que a educação é realmente os casos mais gritantes, às vezes, de problemas que se arrastam só porque não há quem decida a nível local. E depois tem outra vantagem, é que se a coisa demorar um bocadinho e o diretor disser aos pais, os pais são muito capazes de vir falar com o seu presidente, ou vir falar com o técnico, ou, no caso, numa assembleia, dizer realmente o que é que se está a passar. Ora, nós não nos adianta nada se lá em cima decidir ou não decidir, nós não temos a que reclamar. Portanto, os únicos que podem reclamar serão os diretores da escola e pouco mais. Por isso mesmo, acho que é vantajoso. Agora, se realmente já estará em pleno ou realmente se haverá uma grande diferença, francamente eu não sei, ainda não consigo ajuizar. Pronto, então isto também vai um bocadinho de encontro à minha resposta anterior, porém eu acho que o grande problema desta questão é o facto da política local ainda não estar desenvolvida o suficiente, ou pronto, talvez não desenvolvida, mas a participação dos cidadãos ainda não é ativa o suficiente para que se possa pensar neste tipo de problemas como situações que se possam resolver diretamente. E então, nós temos o exemplo, precisamente aqui em Valongo, de que o Hospital de Valongo tinha umas urgências e fecharam. Isto é um exemplo de uma maior centralização no Hospital de São João, no Porto, e foi um serviço que deixou de existir porque, de facto, toda esta preocupação com os municípios têm de ter mais poder está sempre um pouco atrás de o Estado tem de controlar todos os serviços públicos e os bens públicos de forma mais eficiente possível. E ao tentar controlar isto de forma mais eficiente possível, eu acho que se esquece um pouco de que as comunidades são o mais importante e só as pessoas que vivem em certos sítios conhecem verdadeiramente a realidade desses mesmos locais. E também falou no exemplo das escolas. Isso é outro excelente exemplo de que problemas que poderiam ser resolvidos diretamente ou até currículos que poderiam ser adaptados às regiões em que as escolas estão. Por exemplo, aqui em Valongo poderíamos ter um currículo adaptado porque a Serra de Valongo é dos ecossistemas mais interessantes na Zona Norte. São coisas relativamente fáceis e que poderiam ser alteradas de uma forma a que o Estado não tivesse tanto impacto nas decisões locais, mas que nós pudéssemos também ter esta participação. Desde a Revolução de Abril, o artigo 9º da Constituição assegura a participação democrática dos cidadãos. Vocês acham que o Estado tem incentivado suficientemente essa participação? Temos visto o crescimento de iniciativas, como os orçamentos participativos jovens e assembleias municipais de jovens, em que Valongo tem sido pioneiro. Na vossa opinião, existe hoje a consciência e a motivação necessária para que os cidadãos realmente se envolvam na solução desses problemas nacionais e locais? Francamente, não. Não, porque, eu contra mim falo, a minha geração já se acomodou um bocadinho. Quer dizer, isto é com toda a franqueza. Não quer dizer que seja toda a gente, mas já se acomodou a idade, deixa andar, pode ser que... E depois há umas gerações entre a minha e a juventude, ou porque nos incentivaram, ou porque realmente pode até ser uma das razões, é porque, por exemplo, dormem em Valongo, mas trabalham no Porto. O que é que acontece? Se repararem, saem de casa às 7h15 da manhã, entram em casa às 8h15 da noite. Portanto, Valongo, falamos de Valongo, dizem-lhe quando surgem os problemas, quando realmente alguém os levanta. Mas quer dizer, a pessoa não está
muito vocacionada e muito, como é que dizer, Disponível também. muito disponível, nem só disponível, nem com muita vontade. Acho que, efetivamente, que a juventude, eu falo isto porque, por exemplo, a minha filha tem 50 anos e Valongo, francamente, diz-lhe, e ela sempre viveu em Valongo, não lhe diz muito. E não lhe diz muito porquê? Porque sai às 7h15 da manhã, entra em casa às 8h15. Portanto, os fins de semana ainda tem que levar o filho ao ginásio, tem que levar o filho além. A juventude dá-me a sensação, e é uma esperança, que realmente está mais desperta. Quer dizer, porque ou porque vê os problemas de outra maneira, ou porque realmente o futuro é deles. Se eles não lutarem por eles, aí eu garanto-lhe que ninguém dá nada de bandeja. Ninguém dá nada de bandeja. Portanto, ou eles realmente procuram intervir, procuram realmente reivindicar, que é muito importante. Ou então, francamente, não. Acho que há pouco interesse nos coisas. Quando os problemas surgem, nessa altura há muitos interesses. E então, quando é para reclamar, é uma maravilha. Isso francamente, é assim, mas o portuguesinho é assim mesmo. Tu partilhas desta opinião, Sofia? Eu partilho. Eu acho que é ainda um problema, se calhar maior do que aquilo que nós pensamos ou daquilo que nós achamos, porque de facto, basicamente a minha geração, eu digo a minha geração, a geração Z e daí em diante, pronto, cada vez mais nos temos afastado de métodos de política tradicionais. Isto são estatísticas, isto são coisas estudadas, e estamos cada vez mais em organizações, claro, em formas de política não tradicionais que estejam mais a ver com reivindicações e causas sociais. Isto é bom, nós conseguirmos ter causas que apoiemos, mas por outro lado também mostra a descrença que nós temos perante aquilo que são os nossos governantes. E eu posso dar alguns exemplos, que é, por exemplo, aumentaram, nos últimos anos até diminuíram as propinas, porque eram 1000 e tal euros há cerca de 10 anos atrás, mas os meus pais estão sempre a falar disto, que quando as propinas começaram a ser pagas, ou seja, e eram pagas uma ninharia, era um valor completamente simbólico, fecharam as faculdades, fizeram reivindicações, foi de facto um problema. E eu acho que, se calhar hoje em dia, as propinas, estão vou dizer em risco, mas não é bem um risco, de aumentarem. E, no entanto, não se ouve os jovens a falarem destas coisas. Por isso eu diria que a geração de hoje em dia, sim, está mais envolvida em política devido a causas sociais, mas o tipo de política que pratica não é tão eficaz. E também mencionou a Assembleia de Jovens. A Assembleia de Jovens é uma iniciativa muito, muito interessante, porque dá poder àquilo que é a próxima geração de governantes para começarem a ver o sistema político como ele é. Só que eu acho que um grande problema do sistema de jovens aqui em Portugal é que ele é desenhado de uma forma que não deixa que pessoas fora de organizações estejam dentro desse sistema. E, por exemplo, eu vou falar pessoalmente, eu não estou em nenhum tipo de partido aqui em Valongo, e por causa disso não há lugar para mim na Assembleia de Jovens. Mas isto tem a ver com como foi desenhado a nível nacional. Outro exemplo será, por exemplo, a Assembleia de Paris, que são 100 jovens que se autopropõem para esta Assembleia. Eu acho que isto são pequenos passos para nós convencermos as pessoas que, de facto, não só devem acreditar na política, como a política acredita neles. E pronto, isto. Ao longo destes 50 anos de democracia local, temos testemunhado muitos avanços e também desafios na proteção dos direitos, liberdades e garantias. A igualdade entre homens e mulheres, o desenvolvimento harmonioso do território, o bem-estar e a igualdade real entre os portugueses são algumas das áreas mais importantes. Vocês consideram que os ideais e aspirações de quem fez a Revolução foram realmente realizados? Onde fomos bem-sucedidos e quais as áreas que ainda precisam de maior trabalho?
Bom, liberdade, efetivamente, eu estou convencido que foi realmente um dos maiores sucessos, porque, felizmente, hoje não vejo, salvo raras exceções, isso aí, não vejo realmente que haja, que alguém seja coartado na sua liberdade. Eu aí estou completamente à vontade para falar, pelo menos porque conheci o que era o antes 25 de Abril e sei o que é hoje, o que é atual. Às vezes até se abusa um bocadinho, porque as pessoas esquecem-se que a liberdade delas termina quando começa a dos outros. Então há o insulto, ou porque não é da mesma ideia, enfim, põem-se nomes, catalogam-se as pessoas e cada um tem o direito de pensar aquilo que realmente pensar. Agora, o que não deve é realmente cortar a liberdade dos outros. Liberdade, estamos conversados. Agora, no desenvolvimento, não. Nós vamos para o interior, francamente. Quer dizer, todos os políticos, mas todos, antes das eleições prometem mundos e fundos e por aí fora, e depois quando vão para Lisboa, ou se esquecem, ou realmente têm ataques de amnésia, eles às vezes têm julgo que essas são as cadeiras onde eles se sentam. Porque repare, Lisboa, Porto e realmente aqui os concelhos vizinhos têm hoje umas possibilidades que, por exemplo, eu sou de Faf, embora vivo cá em Porto desde pequenino, Faf, mas eu ainda vou, Faf ainda está aqui a 80 km do Porto. Mas nós, Cabeceiras, Celurico, e fomos lá para cima de Vila Real, esqueça. Não tem médicos, não tem finanças, não tem correios, não tem caixas multibanco. Não tem. Porque, repara, os bancos só pensam neles. Enfim, os bancos também não são nenhumas instituições de caridade. Eles estão cá para ganhar dinheiro. Plenamente. Mas temos uma Caixa de Depósitos que é uma instituição estatal. Portanto, quando se retira uma caixa e se obriga as pessoas a irem a 10, 15, 20, 30 quilómetros para levantar a reforma, e aí lá está o poder local, em muitos locais que têm ajudado. São as juntas que realmente tentam, enfim, porque repare, nós não nos podemos esquecer uma coisa. Um indivíduo com 70 e muitos anos, ou 80 anos, já não tem o poder de se deslocar que tem um jovem de 30 ou 40. Não tem. Depois, o posto médico. Repare, eu custa-me muito ver, e em Lisboa, aquelas pessoas com às 2, 3, 4 da manhã. Felizmente nós cá no Norte não temos essas dificuldades. Então aqui assim nós, é Alfena, falo por Alfena, realmente não tenho. Mas uma pessoa deve colocar no lugar dos outros. Às 4 horas da manhã, ou 2, que vai às vezes só para passar uma receita para medicamentos, ou para ter uma consulta médica, e chega às 8 horas da manhã e dizem assim, não, olha, as senhas já acabaram, 10 foram 10, venha cá amanhã. Repare, isto não é democratizar o interior. De maneira nenhuma. Sim. Dá muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Agora, é acima de tudo que haja vontade. Se não houver vontade, não adianta. Sofia. Pronto, eu vou pegar então por este último assunto, só para rematar, porque eu acho que já disse tudo aquilo que eu pensei também. Eu acho que um dos grandes problemas também daquilo que é o meio rural é o facto de não há investimento suficiente no interior. As pessoas saem do interior e ele fica cada vez mais envelhecido. Então é necessário menos investimento, porque há menos pessoas. E torna-se um ciclo vicioso até que, de facto, por exemplo, na aldeia dos meus avós, eles são de Coimbra, há, neste momento, eu diria menos de 30 pessoas a viver. Obviamente que num sítio com 30 pessoas a viver, o Estado não vai investir aquilo, nem um café tem, pronto. E há pessoas que vivem lá todos os dias.
E isto não é um problema deles, mas demonstra de facto um problema sistémico no nosso país. Passando agora para a parte da igualdade de direitos, eu acho que, obviamente, em termos de liberdade, eu acho que nem vale a pena falar, porque se alguém negar que existe uma explosão brutal naquilo que foi a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de nos associarmos, a nossa liberdade de sermos o que quisermos, não há questão acerca disso. Antes do 25 de Abril as pessoas eram perseguidas pela polícia por causa das suas ideologias, hoje isso já não acontece. Simplesmente este exemplo já nos demonstra o quão longe Portugal conseguiu ir. No entanto, eu acho que uma coisa que é preocupante é o facto de nós estarmos a ver, não só em Portugal, mas em toda a Europa, certas forças extremistas que estão a voltar e que querem retirar novamente estes direitos e liberdades que foram conquistados no 25 de Abril e mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Eu considero que, se calhar, se os capitães de Abril... eles ainda são vivos, muitos deles. Não os quero matar. Alguns, pelo menos. Mas eu considero que os capitães de Abril, vendo as forças contra quem eles lutaram voltar, não devem estar muito contentes. E é isso também que me entristece profundamente. Eu acho que nós não estamos a saber continuar a missão ou continuar o propósito que eles nos deram. Para terminar, olhando para o futuro, quais é que vocês consideram ser as 3 maiores conquistas de Abril? E, por outro lado, quais são os 3 principais desafios que o poder local e a democracia portuguesa enfrentam para os próximos 50 anos? Bom, as conquistas, já falei, a liberdade, enfim, quer dizer, nem me passa pela cabeça, e com certeza os jovens não aceitam isso, que realmente nós possamos voltar ao antigamente. Não aceito. Não aceito, até porque, repare, a própria juventude hoje não aceita. Nós, naquela altura, aceitávamos tudo. Porquê? Porque os nossos pais, os nossos avós aceitavam, os nossos pais aceitavam, e nós deixávamos aquilo absolutamente normal. Mandavam, no meu caso, disseram-me assim: sentas praça, vais para Calas da Rainha, vais para Vendas Novas, depois vais aqui para o Regimento de Artilharia Pesada e agora vais para Moçambique. Quer dizer, aquilo era quase normal. Havia realmente meia dúzia de pessoas mais evoluídas e com outras ideias que fugiam, mas era meia dúzia. Era meia dúzia. Porque muitos deles eram apanhados. Portanto, quer dizer, nós... Era absolutamente normal. Portanto, eu estou convencido que nessa parte da liberdade os jovens não aceitam. Claro que não vai faltar quem tente. E nós já vemos. Desenvolvimento do poder local. Foi como eu disse, o poder local foi realmente uma conquista também muito grande. Eu recordo-me até um caso aqui muito engraçado. Foi logo após 25 de Abril que nós tínhamos um problema lá hoje é uma rua, mas na altura era uma viela, que não tinha luz. E nós todos, de Alfena, viemos a uma assembleia aqui. Enfim, as coisas não correram tão bem como nós queríamos, tentaram deixar-nos para o fim, mas o que é certo é que o pessoal veio, fez o barulhinho deles, falou e houve alguém que disse: na próxima vez cá estamos. E passado poucos dias a luz apareceu lá na vielinha. Porque, repare, eu estou absolutamente convencido que naquela altura, se não fosse realmente o pessoal da zona, ainda éramos umas dezenas, se não tivéssemos vindo aqui à Assembleia Geral, nada era resolvido. Agora, repare uma coisa, agora caímos sempre no mesmo. Se não houvesse Assembleia Geral, onde é que nós íamos reclamar? O antigo Presidente da Junta era nomeado porque era o seu fulano, era o seu Beltrano, era uma pessoa bem comportada, uma pessoa que não levantava ondas, portanto ia para o Presidente da Junta. Bom, eles também, eu falo isto também por experiência própria, o meu avô foi guarda republicano e depois foi Presidente da Junta, durante 30 ou 40 anos. Naquela altura, eles não ganhavam um tostão.
Eles, para tudo era preciso naquela altura, vocês felizmente já não são desse tempo, para qualquer coisa era preciso papel selado. Preciso de um requerimento com papel selado para apresentarem o atestado pobre, para ir ao hospital, para, quer dizer, aquilo era Pois o Presidente da Junta muitas vezes é que tinha que pagar, ter o papel selado lá em casa, porque as pessoas nem dinheiro, ou algumas nem dinheiro para isso teriam. Portanto, não é, o Presidente da Junta era uma questão mais de prestígio do que propriamente... eles não ganhavam rigorosamente nada, eles não eram pagos, a não ser nas grandes cidades, falo nesses aldeamentos pequeninos. Portanto, o poder local é importantíssimo. Agora, há uma coisa que eu digo. Há bocado aqui a menina já falou nisso. Não vamos estar sempre com as mesmas pessoas. Vamos chamar pessoas daquelas que não são das organizações A, B, C e D. Não. Vamos chamar pessoas que não pertencem a essas organizações, que têm, às vezes, ideias muitíssimo boas, até porque são de fora e não têm que estar satisfações a ninguém. Porque, sabe, vamos ser francos, a juventude de um partido, qualquer deles, eles têm que dar satisfações. Têm. Claro. Porque senão não sobem. Não chegam a ministros, repare, hoje os nossos ministros foi tudo jotas. Portanto, não tenha dúvidas que é verdade. Não há que ter medo. Felizmente, estávamos depois do 25 de Abril. Claro. Portanto, há muitos jovens que até querem fazer parte, mas não deixam. Ou pelo menos, não digo que não deixem, mas que arranjam problemas, ou bloqueiam, ou porque vem cá amanhã, ou porque não sei quantos, ou porque não há vaga, porque o auditório só tem 78 pessoas, portanto 77 já estão programadas. Isto não é uma crítica, é uma constatação. Vamos realmente fazer com que pessoas que não têm nada a ver com a parte dos partidos sejam chamadas, porque são tão válidas e às vezes muito mais válidas, porque, como eu disse, não têm satisfações a dar. Portanto, podem falar, podem dar as ideias muitas vezes são boas, outras vezes não são, pois não, mas é raro que uma pessoa vai conseguindo fazer alguma coisa. Eu, durante 78 anos, que é a minha idade, mal de mim, se eu acertasse sempre, não fiz tantas asneiras. Mas o que é certo é que uma pessoa faz uma asneira, aprende. Na próxima já não faz, ou faz de maneira diferente. Portanto, a juventude tem. Agora é dar-lhe oportunidades, senão não vale a pena. Sofia. Ok. Então, a pergunta, se eu me recordo, era 3 principais conquistas e 3 principais desafios. Correto? Para os próximos 50 anos. 50 anos Pelo é menos, muito tempo. Já passaram. Então, eu acho que as principais conquistas, pelo menos para mim, e eu acho que falo para a maior parte dos homens quando digo que é, sem dúvida, a liberdade num plano frontal, princípio, tipo, em letras maiúsculas muito grandes. E depois, também esperança para um futuro, porque foi isso que os jovens de Abril tiveram de ter esperança que iria haver um mundo melhor depois da Revolução. E eu acho que a terceira, e se calhar também das mais importantes coisas que Abril nos ensinou, foi que é possível. Porque meia dúzia de gatos pingados da MFA conseguiram convencer um país inteiro que, de facto, o Estado Novo não era uma solução capaz, não era uma solução eficaz, que as pessoas estavam a morrer em África por razões absolutamente absurdas. E o facto disto ter sido feito antes, o facto dos jovens terem conseguido mudar a história antes, também é algo que nos inspira muito e o ensinamento que nós podemos levar para a próxima vez que tivermos de fazer uma revolução. Enquanto que os desafios, eu acho que o principal desafio neste momento é convencer as pessoas que a política vale a pena e que ser cidadão ativo vale a pena. Porque nem sempre os políticos portugueses têm as melhores reputações, vamos dizer isto. No entanto, se as pessoas perderem a esperança na democracia, não se vai a lado nenhum. Outro desafio que eu estou a ver e que se calhar é mais, eu não diria técnico, mas mais tangível, são as alterações climáticas. E eu não estou a dizer isto por nada, mas na realidade... Não, é importante. Pois, é assim, nos próximos 50 anos, sei lá o que é que vai acontecer nos próximos 50 anos, porque
não é garantido que o mundo esteja da mesma forma daqui a 50 anos. Pelas alterações climáticas, o mundo vai estar muito diferente daqui a 50 anos. É esperado que o Alentejo se torne no Saara. É esperado que o nível do mar aumente não sei quantos metros. E isto são preocupações que nós temos de ter no presente para que eu possa viver até ter 78 anos também, que eu gostaria. E eu acho que esses são os dois principais desafios que nós temos de combater neste momento. Claro que há outros, não vou dizer que não, mas estes são os dois principais que eu vejo. A responder a estas questões, tivemos então o Sr. Luís Mário Freitas Moreira Lima, que tem 78 anos e foi profissional de seguros, que está agora na reforma, e é da freguesia de Alfena. E tivemos também a Sofia Carvalho, que tem 21 anos, é estudante de Engenharia Mecânica na FIUP e vive na freguesia de Valongo. Muito obrigada aos dois. Acho que foi uma conversa muito bonita e percebemos também que houve aqui umas semelhanças, não é, entre o jovem de Abril e a jovem dos dias de hoje. Por isso, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. E uma continuação de uma boa tarde. Felicidades. Obrigada.